Viva é o imperativo de Deus ao mundo. Vida foi o que recebemos dele. Fomos criados para viver no mundo que Deus nos deu. Sim, eu sei que as coisas por aqui não estão em harmonia e paz como quando foram criadas, mas aguardamos o dia em que tudo será restaurado para sempre. A nossa fé está fundada no triunfo da vida sobre a morte, o que chamamos de ressurreição. A Viva está nascendo para nos lembrar que a vida vale a pena e do quão amados por Deus nós somos. E olha que não somos nada fáceis. A Viva é uma igreja cristã, protestante, que acredita no poder transformador do Evangelho para renovar a vida e a sociedade. Temos 4 ênfases que guiam a nossa comunidade: experiência, excelência, inovação e relacionamento. Se você está procurando uma igreja para chamar de sua, encontrou. Sejam bem-vindos à Viva. Eu quero, nessa noite, continuar essa conversa que eu iniciei com vocês há uns domingos atrás sobre fé. Eu espero muito que as palavras que eu tenho compartilhado com vocês aqui sejam de alguma maneira proveitosa para a vida de vocês. Eu já tenho bastante tempo, eu tenho a seguinte premissa. Eu acho que todo mundo que frequenta uma igreja, que vem a um encontro como esse, primeiro está dedicando um tempo, dinheiro, pega Uber, pega o carro, está chovendo, vem de bicicleta, enfim, e dedica um tempo para estar aqui com a gente, o que é uma dedicação importante, porque na realidade a coisa mais preciosa que uma pessoa pode ter é dedicar o tempo dela a outra pessoa. Geralmente, por exemplo, bons médicos, bons advogados, bons terapeutas, cobram muito caro para a dedicação desse tempo. Então, quando vocês resolvem, na casa de vocês, se organizam para estarem aqui com a gente, para cantar e também ouvir da palavra, eu sei que essa dedicação de tempo é uma coisa importante aqui. Então, eu quero pregar e conversar com vocês sobre esse tema da fé, porque é alguma coisa que tem me interpelado de certa forma, Talvez pelo fato de eu estar aqui plantando uma igreja, de eu estar aqui começando uma coisa bastante nova nesse sentido. A fé é uma coisa que me interpela, eu me pergunto a respeito da fé, Há muitas maneiras da gente pensar sobre a fé. Por exemplo, tem pessoas que dizem o seguinte: se você tiver fé, você não fica doente. Então a fé para essa pessoa é um jeito de você evitar doenças. Por exemplo, se você tiver fé, você pode até ficar doente, mas você vai ser curado de toda doença. É uma maneira de enxergar e de pensar a fé, Existem outras maneiras de se pensar a fé, como uma fé mais doutrinária, do tipo fé batista, metodista, um conjunto de argumentos filosóficos bem organizados que explicam qual é a sua fé, qual é o seu conjunto de valores, qual é a sua doutrina, como é que você pensa a Bíblia, como é que você pensa Deus, como é que você pensa a sua teologia. Porque pode parecer que não, mas há muitas maneiras de se pensar Deus, teologia, Bíblia, igreja, várias maneiras, Mas essa fé da qual eu estou falando aqui, talvez seja um pouco diferente, no sentido de que eu estou falando de uma fé que é prática, de uma fé que está em ação, de uma fé que se movimenta, de uma fé que age, de uma fé que nos coloca de pé pela manhã para fazer alguma coisa. Nesse sentido, eu poderia dizer o seguinte: de que fé eu estou falando aqui? A fé da qual eu estou falando é uma fé concreta, é uma fé prática, é uma fé que está em ação. O que significa dizer, então,
que a fé da qual eu estou falando é uma fé que pode ser vista, é uma fé que pode ser tocada, é uma fé que pode ser percebida na vida concreta. Porque quase sempre, quando a gente fala de fé, é uma coisa subjetiva, interior e pessoal. A minha fé. E aí eu pergunto, mas como é que eu posso tocar na sua fé? Não tem como. Não dá. Porque essa fé subjetiva, interior e pessoal é uma fé pouco concreta, pouco prática, pouca para a vida. Essa fé da qual eu estou falando é uma fé prática. É uma fé que eu posso tocar naquilo que ela produz, que eu posso encostar naquilo que ela produz. Nesse sentido, essa fé é ativa, porque primeiro, ela nasce como fruto de uma relação com Deus, e segundo, é uma relação que eu desperto para Deus, mas eu desperto para a realidade. Eu desperto para Deus, mas eu desperto para a vida. Eu desperto para Deus, mas eu desperto para o meu mundo real. Então é uma fé com Deus e uma fé em Deus, no sentido de que eu estou colocando a minha confiança nele, mas a partir dessa confiança eu sou, digamos assim, implicado, uma palavra que eu gosto de usar, né? Implicado e eu diria que talvez um pouco mais do que implicado, impelido a fazer alguma coisa, motivado a alguma coisa. Tem um teólogo que eu gosto bastante, chamado Paul Tillich. O Tillich é um teólogo alemão e ele tem um texto fininho e muito complexo, que eu fiquei 2 anos estudando com um grupo de estudo. O texto dele deve ter umas, se eu não me engano, uns 90 e pouquinhas páginas. Mas é tão complexo que cada palavra tem um significado, né? Porque alemão é meio assim, né? Cada palavra que ele usa tem um significado muito próprio. E o Paul Tillich diz a respeito da fé a seguinte coisa: a fé é aquilo que nos toca incondicionalmente. Uma palavra complicada, uma frase complexa, mas basicamente ele diz: a fé é aquilo que nos atinge. A fé é aquilo que chega a nós e nos toca de tal maneira que é uma sensação de ser tocado pelo incondicional, por aquilo que há de mais fundamental, mais absoluto, por aquilo que há de mais profundo em nossa existência. Talvez um outro autor, o Schopenhauer, diria que a fé é esse salto no escuro. A fé é quando a gente é capaz de se lançar em coisas das quais a gente não tem nem condição e das quais a gente não tem nem, talvez, todas as habilidades para realizar aquilo, mas por ter sido convocada, digamos assim, por Deus, a gente vai, a gente faz, a gente se lança naquilo. É dessa fé radical que eu estou falando. Não é da fé crença, não é da fé institucional, é dessa fé que me convoca para uma vida perto de Deus e com Deus. É outra parada, entendeu? É outra conversa essa fé aqui. E eu não tenho dúvida de que essa é a fé verdadeira. Essa é a fé da qual Abraão viveu, da qual os personagens bíblicos viveram, porque essa fé que a gente tem hoje, secularizada, popular, é uma fé fruto de uma, digamos assim, de uma coisa muito sutil, muito simples, muito basilar, muito frágil, que muda a cada nova circunstância, que a cada nova epidemia que aparece no mundo, essa fé muda de lugar. Essa fé que está alicerçada igual uma plantinha frágil. Qualquer vento fraco derruba aquela pequena árvore ali. Essa fé não tem muito a dizer para a gente. Essas crenças populares, elas praticamente não produzem nada. O nosso país, esse Brasil que a gente vive, não é um país ateu. Não é um país agnóstico, não é um país que, na sua maioria, não tenha uma fé como aquilo que move a vida das pessoas. Nosso país aqui, em nosso Brasil, a fé é uma coisa meio que assim, que todo mundo tem. Mais de, talvez, 90% da população declara crer em alguma coisa, né? Então nós somos um país bastante crente nesse sentido. A grande questão é que essa fé popular não nos interpela a muita coisa, não nos move a muita coisa. Não é à toa que nós temos templos lotados, mas as nossas dinâmicas sociais continuam muito prejudicadas.
A vida da população continua muito prejudicada. A gente vive numa cidade violenta, lindíssima, incrível, maravilhosa, mas muito violenta. E se você for perguntar para as pessoas que praticam essa violência toda, eles vão dizer, eu acredito em Deus, faço dele de escudo, como diz a Valesca, e eles acreditam, não são pessoas que estão desconectadas de uma divindade, eles dizem, eu acredito nessa divindade. No entanto, se você subir qualquer, talvez morro desse aqui, ou essas favelas que ficam no asfalto, você vai se deparar com a mesma coisa, são pessoas que acreditam em um Deus. No entanto, essa fé não muda radicalmente nada em suas vidas. Então, é importante lembrar disso, porque senão a gente pode confundir a fé da qual eu estou falando com essa crendice popular. Essa crendice popular não nos ajuda em absolutamente nada. São pessoas que lotam culto de cura, mas não conseguem mudar a alimentação. São pessoas que lotam reuniões de libertação, mas não conseguem se relacionar melhor com a família. Eles querem que o demônio saia do seu tio, do seu pai, da sua mãe, mas não percebem o quão encrenqueiros são, o quão maledicentes são, o quão mentirosos são, o quanto eles causam o problema que eles reclamam e vão orar para Deus fazer um milagre. Então, essa fé, ela não tem muita utilidade para a vida. Essa é a grande verdade. No entanto, existe uma fé, que é essa fé da qual eu estou falando, que nos interpela para a vida. Essa fé que, se não estiver erradicada, assim, enraizada, melhor dizendo, dentro da gente, ela não vai produzir os frutos próprios da fé. Então não tenham dúvidas, o Freud diz que o ser humano não consegue esconder um segredo, porque se ele tenta esconder um segredo, até a ponta dos dedos falam. É o que nós chamamos de ato falho, aquilo que a gente faz, mesmo que na contradição do que a nossa cabeça pensa, a gente pratica. Eu tenho para mim, e isso eu tenho muito claro, de que as pessoas sempre vão escolher aquilo que elas realmente querem. Aquilo que elas realmente querem é o que elas vão fazer, mesmo que na sua cabeça esteja dizendo outra coisa. Nós sempre decidimos por aquilo que realmente a gente quer. A pessoa diz, vou usar um exemplo esdrúxulo, talvez porque eu estou tentando lutar nesse momento, eu vou dizer, eu quero muito emagrecer. Então eu estou nesse processo, vai para academia, vai para endócrino, vai para nutricionista, muda a alimentação. Eu quero emagrecer, eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero adoecer com menos facilidade, ter uma saúde física melhor, beleza. Só que se dentro de mim não houver esse desejo real, o que eu faço, na verdade, é escolher por aquilo que eu sempre escolhi. Alguém vai chamar os comportamentais de crença limitante, os psicanalistas de um ato inconsciente, seja como for que você quiser chamar, o fato é que a gente sempre vai decidir por aquilo que a gente realmente quer. Então, no final das contas, dificilmente você consegue convencer um adulto de alguma coisa, a não ser que ele realmente queira aquilo. Dificilmente. Então, a gente sempre vai escolher por aquilo que está lá dentro da gente. Aquela chama que está dentro da gente é o que nos move a vida, é o que nos move as nossas decisões. Ainda que a nossa cabeça esteja em outro lugar. Nós não somos movidos pela nossa racionalidade. Se fosse assim, não teria tanta briga em eleição. Se fosse assim, não teria tanta briga em futebol. São coisas profundamente passionais. O ser humano é um ser profundamente passional. O ser humano é um ser profundamente emocional. A gente tenta lutar contra isso, mudar isso, mas isso é um fato. Nós somos movidos pelas nossas entranhas. Então, quando a gente fala de fé, Tiago vai colocar uma grande questão para a gente, que eu quero ler hoje com vocês. Se você tiver uma Bíblia aí, no celular, não sei, no papel, Tiago coloca uma questão, e aí, importante dizer, quem é Tiago, né? Tiago é o autor do Novo Testamento, que provavelmente trata a fé de maneira bastante prática e concreta. Tiago é o autor que vai dizer o seguinte, você que diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você é mentiroso. É nesse nível que Tiago é. Concreto, direto e sem deixar dúvidas do que ele quer dizer. Então Tiago,
alguns autores, alguns teólogos vão dizer, Tiago está discutindo com Paulo, porque Paulo vai dizer, não, é somente a fé e mais nada. Tiago vai dizer, se você diz que tem fé, mas que não tem obras, você está em desacordo aí dentro de você. Então, Tiago é esse autor do Novo Testamento bastante concreto a respeito da fé e que traz para nós perguntas, questões muito interessantes. Valeria a pena, inclusive, você um dia tirar para ler o livro de Tiago, que só tem 5 capítulos. É pequeno, mas você vai ver como que Tiago é desafiador. Por exemplo, Tiago é um profundo psicanalista para mim, porque Tiago diz o seguinte, você que diz que é tentado por Deus, Deus não pode ser tentado por ninguém e a ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que Tiago está dizendo é que se você é tentado e peca, não acuse nem Deus, nem o diabo, nem o teu próximo. Você fez porque quis. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então a tentação não está fora da gente, a tentação, Tiago diz, está dentro de você. Cada um de nós é responsável por aquilo pelo qual a gente é tentado e por aquilo pelo qual a gente cai. Diferente do que muitos religiosos falam, não, o que eu caí porque ela era muito bonita, ele era muito bonito, porque o dinheiro era muito atraente, porque... Não, você fez porque quis. Essa autorresponsabilização quem faz é Tiago. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, né? Então, Tiago é esse teólogo concreto, da vida prática, da vida real. E a gente falando de fé aqui, Tiago diz o seguinte, ó, Tiago 2,14, eu acho que eu não falei qual era o texto, né? Tiago 2,14. Ele diz, de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Perceba que Tiago está falando para a igreja, de que adianta, meus irmãos. Ele não está falando para o incrédulo, para aquele que não crê, para aquele que não acredita em Deus. Não é nada disso. Ele está falando para gente que frequenta a igreja, lê a Bíblia, ora, canta louvores. Ele está dizendo, de que adianta você dizer que tem fé, mas essa fé não é concreta, não é prática? Ele diz, acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Olha a pergunta de Tiago. Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Tiago está dizendo o seguinte, sabe aquele tipo de pessoa que diz assim, eu vou orar por você, que Deus te liberte, que Deus te dê tudo, e a pessoa ora e manda embora, mas a pessoa diz, eu tô com fome aqui, não vai resolver meu problema. Meu problema agora é concreto, é isso aqui, minha barriga está vazia. Pode me ajudar? Tiago está dizendo, se você diz que tem fé, mas tem um irmão, uma irmã necessitada de roupa e alimento, e você diga, Deus te abençoe e vai embora, Tiago está dizendo, essa fé não serve para nada. Como vem, Tiago diz, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. A fé por si mesma, que não produz nada, não serve para nada. A fé por si mesma, que não produz absolutamente nada, não tem valor, Tiago está dizendo. Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar. Uns têm fé, outros têm obras. Uns têm fé, outros têm obras. Olha o que Tiago diz. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Sabe o que ele está dizendo? Mais vale você demonstrar de maneira prática, por meio de suas ações, a sua fé, do que ficar verbalizando para todo mundo, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus. É mais válido você se tornar uma boa testemunha de Cristo do que se tornar um papagaio de Jesus. Papagaio é aquele que repete o discurso. Ele não produz nada próprio.
Tem muito religioso que é um papagaio, reproduz tudo de todo mundo, mas a sua vida mesma não produz nada a respeito do que o evangelho produz numa pessoa. Tiago está dizendo, se não há dentro, se você olha para uma árvore de maçã, uma macieira, e ela não dá maçã, para que serve aquela macieira? Se você olha para uma jabuticabeira, nem sei se é assim que fala, espero que seja, e ela não dá jabuticaba, ela não está produzindo aquilo que ela deveria produzir. A macieira da maçã, a jabuticabeira da jabuticaba, quase que eu falei jaca, jabuticaba. Mas a pergunta que Tiago está fazendo, o que uma pessoa de fé produz? Se tudo na natureza produz alguma coisa, o que uma pessoa de fé produz? O que a vida dela deve produzir a partir da sua experiência de fé? Então Tiago está dizendo o seguinte, olha, você diz que tem fé, mas não mostra obras nenhuma. Eu vou mostrar para você a minha fé por aquilo que eu faço, por aquilo que de maneira concreta eu produzo nessa vida, né? Você diz que há um único Deus, Tiago diz, parabéns, muito bem. Você diz que há um único Deus, que confissão de fé incrível. E aí Tiago, para fazer uma comparação do jeito que ele diz o seguinte, até os demônios creem nisso. Você diz que acredita em Deus? Uau! Até os seres, digamos assim, mais deploráveis, acreditam igualzinho você. Na mesma coisa que você acredita. Até os demônios creem nisso e mais do que isso. Eles são tementes a Deus, eles tremem. Tiago diz, eles tremem de medo, são tementes. Então a pessoa diz, eu creio em Deus, sou temente a Deus. Tiago está dizendo, se você só tem isso, você é igual aos demônios. Que até eles têm esse mesmo tipo de fé que você tem. Não diferencia em nada. E aí Tiago vai dizer o seguinte, isso tudo é o que Tiago está dizendo. Quanta insensatez! Vocês não entenderam que a fé sem obras é inútil? É inútil. Eu tinha dado o título desse sermão de fé inútil. Fé que não serve para nada. Mas eu falei, vai ficar muito pesado. Aí eu falei, vamos falar sobre fé viva e fé morta, porque fé inútil é pesado, mas é isso que o Tiago está falando. É uma fé inútil. Eu não tenho dúvidas de que a religião é uma máquina de fé inútil. É uma máquina de reprodução de fé inútil, que não serve para nada. E eu não estou dizendo isso porque, Herbert, você é um crítico da religião, sou. Porque eu conheço o poder da religião em mim. Eu sei, se eu der espaço para a religião, o que ela faz, no que ela me torna. A primeira coisa que a religião faz é criar uma máscara pra gente para viver de aparência. É fácil. Eu chego aqui, paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, varão, varoa, pego alguém em pecado, desço-lhe a malha para parecer que eu sou mais santo do que aquela pessoa, fico pegando vídeo, foto. Essa época de carnaval, então, um prato cheio. Tá vendo como é que esse mundo tá, de mal a pior, tá todo mundo perdido. Eu vou me separando no discurso de tal forma das pessoas que parece que realmente eu sou uma pessoa assim incrível. Isso é religião. A religião cria esses ritos aí. A religião diz para você, olha, você tem que fazer certos sacrifícios para Deus te abençoar. Você tem que dar dinheiro na igreja, senão Deus toma na farmácia. Esse tipo de coisa. Isso é religião. A fé em Cristo está em outro lugar. É outra conversa. Porque eu posso ser um bom religioso e, em nome de Deus, maltratar minha esposa. Um bom religioso, em nome de Deus, fazer tudo que é falcatrua. Mas, em nome de Deus, eu estou sendo um homem santo de Deus. Não serve para nada. A religião, como Tiago diz, verdadeira, a religião verdadeira é cuidar dos pobres e das viúvas em sua necessidade e se manter sem contaminação com esse mundo. E esse mundo não tem a ver com as pessoas, tem a ver com esse sistema de mundo, né? Bom, o Tiago está dizendo o seguinte, quanto insensatez, vocês não entenderam que a fé sem obras é inútil? Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem,
Sua fé e suas ações atuaram juntas. E assim, as ações tornaram a fé completa, inteira. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. É interessante que Tiago aqui usa 3 figuras, 3 exemplos de uma fé ativa. Aquele que cuida do necessitado, Abraão e uma prostituta chamada Raabe. Pasmem vocês, ele poderia dar o exemplo de Davi, ele poderia dar o exemplo de Gideão, ele poderia dar o exemplo de José, ele poderia dar vários exemplos. Mas ele que está escrevendo essa carta escolhe os personagens que seriam para ele um exemplo de fé. E quem que ele escolhe? Um homem como Abraão, ou Abrão, que até então não cria no Deus único e verdadeiro. Não cria. Lembre-se que Abraão vem da cidade que depois veio se tornar Babilônia, de Babel. Ele, portanto, era um pagão. Se você ler o Talmud, vai saber que Abraão, o pai dele, o Talmud diz que criava estátuas de adoração a ídolos. Então ele vem desse lugar. Portanto, idólatra. E o outro exemplo de fé é uma mulher cuja reputação é, digamos assim, complicada para aquele tempo e para o nosso mundo. Mas Tiago escolhe esses 2 personagens para dizer, eles são exemplos de fé. A prostituta Raabe e Abrão. Ele poderia usar gente do seu próprio povo. Ele poderia usar exemplos das histórias de alguém que já estava em aliança com Deus, Moisés, por exemplo. Mas ele não escolhe Moisés. Ele escolhe Abraão e Raabe. Um homem e uma mulher. E nessas 2 figuras ele diz, essas pessoas confiaram em Deus. Como é que você prova isso, Tiago? Abraão creu em Deus e ofereceu seu filho. Como é que você prova isso, Tiago, de Raabe? Ela creu em Deus e escondeu os espias. Percebe o que Tiago está fazendo? Dizendo que aquele que tem fé faz alguma coisa. Não é só dar alimento aos pobres. Não é só uma fé que nos move a esse tipo de ação social importante. Mas é uma fé que nos move a várias outras coisas na vida. O que ele quer dizer é o seguinte, se você tem fé, essa fé tem que te mover a alguma coisa. É uma fé ativa, uma fé operante, uma fé que tem concretude da qual eu posso ver como resultado da fé no seu coração. Gente, a gente pode criar uma religião que você acorda de manhã, ora, toma o seu café. Eu faço isso. Toma o seu café, respira fundo, olha para o sol, agradece. Você pode fazer isso tudo, é maravilhoso. Mas se depois dessa hora a sua fé não te mover a mudar a realidade da qual você está vivendo, virou um budismo evangélico. Uma religião que quer te aprimorar a ponto de você chegar no nirvana, e chegando no nirvana você não serviu para nada nesse mundo. A fé real é a fé que tem que lidar com gente chata, gente complicada. É trabalhar às vezes sem ver tantos resultados, mas para colher lá na frente. É ter que lidar com a vida financeira, organizar a planilha, mudar a alimentação, cuidar melhor da vida. Talvez entrar numa terapia, buscar ajuda médica, buscar ajuda terapêutica. A fé real é para a vida. A fé real não é para um dia, você tendo fé durante todos os anos da sua vida, de repente chegar no momento que você diz, morri, cheguei no céu, tive fé até o fim. Essa fé serviu para muito pouca coisa. No muito, tem gente que tem fé para sustentar um bom casamento. Isso é uma fé ok, mas é muito pequena ainda para o que é fé. Talvez se a gente quisesse exemplo de fé moderno, a gente poderia olhar para Martin Luther King Jr.
que foi para a rua, fez marcha, lutou contra um problema que era gravíssimo em sua sociedade, que era aquela visão horrível de mundo, onde, por causa da cor da pele, as pessoas deveriam se diferenciar. E não só isso, você tem uma supremacia de brancos sobre negros. Ele falou, não posso suportar isso. Eu não posso permitir que isso se mantenha como está. E o que fez? E o que motivou ele? Lendo a Bíblia. Era um pastor batista. É um tipo de fé. Foi assassinado. Mas por causa da sua fé, levou uma boa prática e transformou pequenas realidades. Então, eu poderia dizer que uma fé passiva é uma fé de manutenção. É aquela fé onde você fica pedindo perdão para Deus para se manter puro, santo diante de Deus. É uma fé onde você, por exemplo, vai vivendo a vida esperando perfeição. Você diz, eu estou progredindo na minha vida cristã, eu xingava, agora eu não xingo mais. É só coisas, detalhes de mudanças morais que você diz, agora eu estou tendo fé, minha vida está mudando aos pouquinhos. Bom, isso é bom. No entanto, isso produz muito pouco para a realidade. A fé ativa é uma fé que trabalha. Tiago não está falando de fé versus obras. Tiago está falando de uma fé operante, uma fé que não serve para nada, de uma fé inútil. É desse tipo de coisa que Tiago está falando. Uma fé ativa é uma fé que diz que horas eu tenho que acordar amanhã para tocar a minha vida? Que horas eu tenho que acordar amanhã para tocar o meu dia? O que eu vou ter que fazer amanhã de manhã, quando eu acordar, para dar conta das coisas que eu tenho que dar conta? E isso tudo na presença de Deus. O que eu vou ter que fazer para dar conta agora da minha empresa, que por causa da minha relação com Deus, eu lembro de um cara que depois que ele se converteu, ele cuidava da concessionária aqui da linha amarela. Ele disse o seguinte, eu não posso mais permitir que os funcionários fiquem naquele sol escaldante, sem nenhum tipo de proteção, sem protetor solar, sem nada. Eu falei, tem que comprar boné, tem que comprar protetor solar, tem que comprar roupa adequada para dar para aqueles funcionários, para que não vivam nessa condição de vida. Ele não mudou radicalmente a vida dessas pessoas, mas ele deu dignidade a elas. E isso é fé. Isso é fé. Eu me lembro de um cara que eu conheci em São Paulo, bom, não vou falar o nome dele, porque a família dele tá viva ainda, bilionário, muito rico, tinha terras na Suíça, tinha ruas inteiras com o nome dele, tinha prédios de quarteirões inteiros, ele trazia minério do interior do Mato Grosso para São Paulo, frotas de trem que eram dele, aqueles minérios todos eram dele, homem muito rico. Uma vez eu conversando com ele bem senhorzinho já, sempre trabalhou muito na igreja, ele disse assim, Herbert, é muito difícil, mas eu tento viver uma vida reta, não só diante de Deus, mas com as questões fiscais do meu país. Isso significa que eu perco bastante dinheiro com isso. Mas as minhas empresas eu tento mantê-las, todas elas, bastante corretas. Bom, é um desafio. Um desafio enorme. Fé para você viver de maneira digna. Fé que produz resultados para a vida. E não precisa ser resultado grande não, gente. Essa fé que nos move nos ensina a perdoar, coisa muito básica. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter uma nova formação, você não precisa de uma faculdade. É coisa simples, aprender a perdoar é o que sustenta uma boa vida. Aprender a perdoar não é simplesmente dizer me perdoa. É dentro do seu coração você tirar aquele peso emocional que ficava engasgado dentro de você. Você não atravessa aquilo. É dizer, tá perdoado aquela pessoa. Eu não vou mais tratar aquela pessoa como a minha devedora e nem como o meu devedor. É fé para isso. Fé, por exemplo, para tratar um inimigo não como inimigo mais. Você pode se distanciar, não conviver, mas dizer, aquela pessoa me fez mal, mas assim, eu não convivo, não quero conviver, mas também assim, vai com Deus. Viva com Deus. Eu também não vou ficar sendo um perseguidor, não vou me vingar daquela pessoa. Para isso você precisa ter dinheiro.
Você precisa ter um bom status social. Você precisa resolver isso no seu coração. Na verdade, as coisas mais importantes da vida dependem desse mundo interno aqui nosso. Eu não estou dizendo que não tenham coisas importantíssimas sociais das quais a gente não tem que resolver. Temos que resolver muitas questões sociais. Só que dentro da gente existem coisas que a gente pode fazer, mas que não faz. E que deixa guardado ali dentro sem atravessá-las. Perdão, ressentimento, mágoa, rancor. A gente precisa de fé para isso. Fé para transformar esses pequenos momentos da nossa vida. A fé, ela é sempre transformacional, ela transforma as coisas. Então, eu sugeriria você pensar nas coisas que você precisa, digamos assim, ver transformações por causa da sua fé. Eu não estou falando das coisas exteriores a você. Não estou falando da sua empresa, não estou falando do seu trabalho, não estou falando da sua carreira profissional, estou falando de você. O que em você, em primeiro lugar, precisa, digamos assim, passar por uma experiência profunda de fé. Um salto de existência. Herbert, eu sou uma pessoa assim que eu brigo com todo mundo o tempo todo. Talvez você precise de uma experiência de fé que brigue menos. Você ser uma pessoa mais pacífica. Ou talvez você precise colocar a sua raiva no lugar correto dela. Porque não acha que cristão, para ser bom cristão, tem que ser quase como um monge tibetano, não. A raiva tem lugar na vida cristã. Jesus derrubou um monte de mesa, quebrou tudo, fez um monte de coisa, e isso tudo é motivado pela raiva no lugar certo. Então a raiva também tem lugar na vida cristã. A motivação, a indignação também tem lugar na vida cristã. Porque não pense que quem sofre uma violência fica pacífico está sendo cristão. Isso não é cristianismo. Os cristãos, inclusive, historicamente, lutaram contra injustiças movidos por uma raiva santa. Uma raiva correta. Agora, uma raiva coloca desafios para que você aprenda a viver de verdade. É deserto, são períodos de angústia, porque Deus não nos livra de momentos difíceis para a vida. Porque se fosse assim, meu irmão, ser cristão seria o melhor negócio desse mundo. Mas não é. Mas Deus nos deu uma capacidade extraordinária, que é o Espírito Santo, essa força do Espírito Santo que habita em nós. Esse poder que a Bíblia chama de dínamos, que vem de dinamite, que nos move a viver de maneira digna e honesta. De modo que a gente possa construir realidades transformadas ao nosso redor. Então, é pelo poder do Espírito e por essa fé robusta que temos em Deus que nós devemos ser motivados para a vida. A minha oração é que você seja motivado por essa fé essa semana, nesse mês que está vindo e nesse ano que está começando. Gente, pensa nisso, o ano só está começando. Tem um monte de coisa boa que nós podemos criar, um monte de coisa incrível que nós podemos fazer, um monte de coisa que nós temos a oportunidade de agora começar. E não tenham dúvidas, tudo aquilo que pela fé e por trabalho a gente se envolve, a gente pode não ver chegar no lugar ideal, como a nossa cabeça cria, mas a gente vai ver muita coisa construída, muita coisa bem resolvida, muita coisa bem acabada na nossa vida. Então, coloque diante de Deus. Eu fiquei pensando, fiquei tentado, faço isso ou não faço? Dou essa dica ou não? Eu fiquei pensando no seguinte, por que você, por exemplo, não escreve num caderno, no teu celular, sei lá onde for, aquilo que realmente você quer ver construído esse ano? Porque a gente abandona as nossas coisas com uma facilidade enorme. O que você realmente quer ver construído na sua vida? Que depende de fé. Cara, anota isso. Fala assim, Senhor, eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu quero, a partir dessa experiência de vida contigo, construir essa coisa de maneira digna. Como é que faz isso? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou trilhar isso? Colocar isso. Porque a gente tem essa tendência de abandonar os nossos projetos, sonhos, desejos. E sempre fica achando que Deus está quando a gente vai para a África, fazer uma missão, cuidar de morador de rua. Meu irmão, Deus está envolvido com a nossa vida.
como um todo. José não foi para África nenhuma, mas ele foi um bom governante do Egito, um bom braço direito lá do faraó, um bom administrador do faraó, e isso trouxe bem a muita gente. Então saiba, o que você faz como trabalho é vocação. O que você faz no seu dia a dia é vocação espiritual. É em nome de Deus que você faz aquilo. É como homem e mulher de Deus que você faz isso. Então, diga-se, Senhor, como é que eu vou me envolver nisso aqui? É fazer conta espiritual. Senhor, como é que eu calculo isso aqui? Eu sou péssimo de conta, né? Mas como é que eu calculo? Como é que eu organizo a minha planilha? Como é que eu faço? Mas eu quero construir coisas significativas em minha vida. Eu quero construir isso para mim. Eu tenho pensado muito, esse ano de 2024 é um ano que Deus está me dando. Se Deus me der vida e saúde, eu vou construir esse ano como? Na frente de uma TV, gastando a minha vida com aquilo que não é produtivo, gastando a minha vida com aquilo que não traz saúde para minha alma. Como é que eu vou construir esse ano que está começando? Para isso, eu preciso de fé. Tá de braço dado com Deus, dizendo, Senhor, me ajuda a construir essas coisas significativas para a minha vida. Amém. Amém. Vamos orar para a gente encerrar? Deus bendito, muito obrigado por essa noite, por esse encontro. Nos deu uma noite boa, Senhor, perto de Ti, nos deu uma semana maravilhosa, nos deu esse tempo de carnaval, de festividade que está tendo em nosso país, Senhor, um momento bom para a gente, um momento também de alegria para a gente, Senhor, um momento em que a gente possa estar com pessoas que a gente gosta, que a gente ama, fazendo aquilo que a gente quer. E, Senhor, sobretudo, e a minha palavra hoje, Senhor, é que o Senhor nos ajude a viver essa fé que constrói, Senhor. Essa fé que pode ser vista e tocada. Essa fé que é real, essa fé que é concreta, essa fé que produz obras e boas obras, Senhor. Eu oro isso e peço pela vida dos meus amigos, irmãos e irmãs, que o Senhor os ajude a construir suas vidas, a construir suas histórias, a construir seus sonhos e projetos perto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Mas, gente, terminamos por aqui. Lembrando que o nosso próximo encontro agora, para quem for no Casa Viva, é terça-feira. E o nosso próximo culto é só depois do Carnaval, dia 18 de fevereiro. Beleza? É isso aí.